Bom dia, meus amados. Hoje é um sábado, dia 8 de fevereiro de 2025. Vamos trazer um tema hoje que aborda os elementais químicos. Não são os elementais da natureza que nós conhecemos, que são 4 e mais o éter, então fogo, terra, água e ar. Os elementais abordados hoje são aqueles que nós conhecemos como elementos químicos. A famosa tabela periódica que aprendemos lá na escola. Os elementais químicos, eles estão livres na natureza, como todos os outros elementais conhecidos. Porém, como são químicos, eles são utilizados pela mão humana em várias situações, principalmente na fabricação de coisas, alimentos, medicamentos. Esses elementais, eles fazem parte da segunda dimensão. O ser humano está vivendo na terceira dimensão e agora vai para uma dimensão acima, chamada quinta dimensão, porque a quarta dimensão não levava o corpo físico, a alma ia sozinha, livre do corpo. Então os elementais não iam e não podem ir para a quarta nem para a quinta, porque eles fazem parte da segunda e estavam aqui próximos desta dimensão terceira, onde os corpos humanos são matéria densa. Não vamos aqui dizer se foi lícito ou não usar os elementais nas diferentes fórmulas, seja de comida, de alimentos, de remédios, né, medicamentos e outras atividades qualquer. Isso não é o caso, não cabe aqui nenhum julgamento, apenas a informação de que os elementais precisam retornar para a sua segunda dimensão. Por várias razões. Primeiro, o corpo humano está atualizando o seu DNA. O DNA humano do corpo físico vai agora rapidamente a sofrer uma grande transmutação, uma grande transformação. Já falamos tantas vezes e tem muitas informações acerca disso, que o corpo humano possui 2 hélices ativas do DNA e 10 inativas. E agora nós vamos ativar as 10 inativas. Quanto mais elementais químicos estiverem presentes no corpo físico, mais difícil é essa atualização. Porque é um impedimento. É preciso liberar, desintoxicar. Muitas pessoas já trouxeram informações que a desintoxicação é necessária para a atualização do DNA. Mas poucas informações vieram dizendo que os elementais, de fato, são o grande empecilho para essa atualização. Se não bastasse isso, a luz que está chegando ao planeta Terra não é mais luz fotônica, é luz diamantina ou cristalina. É uma luz tão intensa que ela vai obrigatoriamente empurrar os elementais para a sua dimensão, para o interior do planeta, novamente. Quantos sintomas surgiram nos últimos tempos, nos corpos físicos? Inclusive muitos sintomas que levam a óbito, porque o corpo, uma vez sem a alma encarnada, ele vai apodrecer, ele é carbono ainda, e os elementais, na decomposição do corpo,
acabam indo para a Terra, mais uma vez. Se libertam, saem da prisão. Mas enquanto o corpo está vivo, está sendo abastecido pela alma e também pelos órgãos essenciais para manter a vida nesse corpo, os elementais, eles não podem por si só deixar o corpo, porque eles estão aprisionados. Eles não vieram por conta. Nenhum elemental entrou num corpo humano por livre e espontânea vontade. Ele veio aprisionado em fórmulas, sejam de alimentos, seja de cosméticos, seja de medicamentos e outras possibilidades que não vamos enumerar todas aqui. Aprisionados através de formulações químicas, o corpo absorveu e automaticamente aprisionou. Aprisionou numa parte do nosso corpo chamado chakra plexo solar. É a região do estômago, onde começa o sistema digestivo. Porque ali eles poderiam ser liberados através da função digestiva, mas como eles também ficam impregnados nas células, também no sangue que circula, então é difícil ser eliminado. Desintoxicar os corpos humanos é uma necessidade essencial agora para atualizar o nosso DNA e também é uma questão de saúde. A maioria dos sintomas, quando nós falamos que são sintomas da ascensão, dentro desses sintomas, grande parte deles são realmente os elementais pedindo a liberação. Eles precisam voltar para a segunda dimensão antes que a Terra termine o processo da terceira dimensão, a transição planetária. A natureza faz isso automaticamente. Uma vez que o elemental vai para a Terra, ele já se encaminha. Ele só não pode ir enquanto ele está num corpo humano ativo, com vida ainda. Então, como nós já falamos algumas vezes, a luz é o antídoto mais importante que nós temos, porque ela nos dá a energia necessária para equilibrar a força negativa que os elementais promovem num corpo humano. É bem possível que alguns elementais até consigam, através da luz, porque os próprios elementais foram criados pela luz, talvez eles consigam alguma chance de libertação dos corpos e se encaminhar para a sua dimensão de origem, porque é de lá que eles vieram. E a respiração também é uma forma de auxílio, porque a respiração ela movimenta o sangue, movimenta o oxigênio e junto movimenta os pranas, e os pranas também são luz. Obviamente, se a respiração injeta pranas para o centro ou para dentro do corpo humano, os elementais recebem essa energia e pode auxiliar, em parte, a sua liberação. Mas é preciso que nós façamos alguma coisa realmente intencional para liberar. Se nós entendemos de física quântica, nós vamos entender o poder de uma intenção, o poder que a intenção tem de movimentar uma energia, movimentar uma situação, direcionar
frequências. Algumas técnicas até podem ser úteis. Provavelmente tem várias técnicas, eu não tenho nenhuma delas como formação, por isso não vou aqui especificar coisa alguma, porque é preciso ter conhecimento de causa. Mas as orientações que nós recebemos, elas nos trazem possibilidades para auxiliar os elementais. Então nós podemos intencionalmente e amorosamente direcionar os elementais que estão dentro de cada um de nós para que eles tomem o caminho de volta. Nós podemos criar esse caminho. Eles por si só não podem, porque estão aprisionados, a não ser que haja uma interferência, como a luz, como os pranas, através da respiração. Mas nós podemos fazer muito mais. Nós temos algumas orientações de como liberar os elementais químicos do nosso corpo físico. É importante que cada um entenda que a liberação dos elementais vai trazer uma saúde melhor, um bem-estar melhor, porque muitos dos sintomas e também muitas das doenças realmente são provocados pelo aprisionamento dos elementais nos nossos corpos físicos. Quando se fala que tudo é energia, os elementais também são energia, obviamente, embora podem ser materiais, porque você pode tocar um elemento químico, tanto que eles existem em embalagens também, uma vez que são retirados do solo, são industrializados e eles também podem ser embalados e tocados, tanto que são ingeridos. Toda a poluição conhecida, ela tem sempre uma relação com os elementais. Seja uma intoxicação física, seja também provocado no ar através de gases, elementos químicos, sabemos, principalmente onde há vazamentos de energia nuclear, radioatividade, até fazer comida numa panela de alumínio, nós podemos liberar alumínio ou outros elementos químicos da panela e vamos ingerindo aos poucos. As embalagens trazem o grande risco e a possibilidade de ingerirmos elementos químicos. A poluição do ar, da água, não bastasse apenas as poluições ocasionais, a água ainda é acrescentado quantos elementos químicos dentro dela. Alguns dizem que não são ofensivos, são inofensivos. Mas em quantidades X ou Y, eles podem ser perigosos. E nós temos na água cloro, temos flúor, e alguns outros que eu não lembro aqui agora. Mas enfim, para encurtar a conversa, eu diria que a tabela periódica está praticamente toda dentro do nosso corpo. Se não é todos os elementais, mas quase. Alguns em grande quantidade. Aí eles causam problemas, sintomas, depois doenças, e daí nós ingerimos medicação que tem mais elementais. E mais elementais. E aí tem os efeitos colaterais ditos nas bulas. Por que efeito colateral? Porque elemental contra elemental vai dar reação química.
De acordo com o corpo, a energia de cada corpo pode dar reação maior ou menor. Porque o nosso corpo, já foi dito aqui tantas vezes, é um saco de energia. Tem tanta energia que nem possamos imaginar. E energia com energia dá reação, positiva ou negativa. Se nós temos dentro de nós os elementais da natureza, os elementais químicos, assim como nós colocamos eles para dentro, podemos também colocá-los para fora. As pessoas dizem, como que vamos fazer? Não dá para pegar eles? Não tem como. Se tudo é energia, tudo é frequência, tudo é quântico, se eu faço uma técnica de aplicação de Reiki, por exemplo, eu estou manipulando a energia, direcionando, limpando, ampliando o campo energético de tal força energética, ou diminuindo quando é necessário. Então nós podemos manipular a energia de todas as formas, todos os tipos. Os elementais químicos não deixam de ser também uma energia e pode ser manipulada com alguma técnica ou simplesmente com a intenção, porque tudo é intenção. Nós podemos direcionar a energia. Eu dei o exemplo aqui há pouco tempo daquela meditação feita para acalmar o furacão. Esqueci o nome dele agora, mas é aquele que era o mais perigoso do século, que ia ameaçar a Flórida, o Golfo do México e a Flórida. E nós conseguimos, através da meditação, diminuir muito a força dele. E ninguém precisou estar lá pegando com a mão, mexendo uma varinha, gritando para o furacão. Não, é só a intenção. A intenção é uma energia direcionada. Nós vamos sempre fazer com que aquela energia produza o efeito desejado através da intenção. Então nós vamos trabalhar hoje aqui como intencionar a libertação ou a liberação dos elementos químicos que estão dentro de nós. Primeiro, é preciso compreender que eles estão ali. E aqui, neste áudio de hoje, estamos dizendo como eles entraram no nosso corpo. Aonde eles se aglomeram. É ali no plexo solar, na região próxima do estômago e os demais órgãos do sistema digestivo. Porque uma vez que eles entraram através do sistema digestivo, geralmente a maioria deles, né, ou quase todos, mas eles se aglomeram ali porque se é um caminho que entra, é preciso encontrar um caminho que sai. E é assim que o corpo metaboliza os alimentos. Mas eles por si só não podem ir, porque eles se materializam. Não é uma energia apenas como alimento que vai acabar indo para o sistema sanguíneo e através do sangue o sistema circulatório vai abastecer cada célula. Então vamos começar um processo de liberação dos elementais químicos. Basta ter essa consciência. Eles estão ali, estão dentro de mim, estão naquela região e preciso libertar. Os elementos químicos, ou elementais químicos, eles também são consciência, porque eles fazem parte da mesma dimensão dos minerais. Se eles são consciência,
Você, eu e todos os humanos somos consciências também. Consciência entende consciência. Não são as palavras, são as vibrações, as frequências. Então eu vou dar um exemplo prático. Eu vou falar por mim e você aplica em você a mesma técnica. Basta uma concentração, não precisa ser tão profunda, mas uma concentração que faça com que a nossa mente fique quieta um pouco. Respirar os pranas, que nada mais são do que a luz que chega através do Sol, mas que ela vem dos sóis centrais. É aquele famoso pilar de luz. Imagina aquele pilar de luz entrando em você através da respiração. Aquela luz cristalina, adamantina. Se abasteça com essa luz, que é uma luz de dimensões superiores. Uma vez que você traz essa luz lá do alto, vamos imaginar que ela vem do alto, obviamente. De baixo, sempre vem do centro da Terra, que é o contrário. O centro da Terra possui uma mandala de cristal, que é o transmutador das energias que chega até a Terra, porque senão a Terra não teria vida. É preciso transmutar. Então aquele núcleo de cristal é a primeira dimensão. Então você traz aquele pilar de luz que vem das dimensões superiores, entra em você, atravessa todo o teu corpo, de cima a baixo, seguindo o sentido da coluna vertebral, que é onde estão os 7 chakras. Direciona esse pilar lá para o cristal do centro da Terra, na primeira dimensão. Mas imagina que para chegar lá no centro da Terra, na primeira dimensão, essa luz passa por você, que é a terceira dimensão, e entre você e o núcleo do cristal da Terra existe uma outra dimensão, que é a dimensão número 2. A segunda dimensão. Lembrando aqui que estamos falando de dimensões de frequências e não de dimensões matemáticas. Porque tem pessoas que se confundem e teimam que a dimensão é, sei que, profundidade, largura, altura e não sei mais o que. Não, nós estamos falando aqui de dimensões de frequência. Essa segunda dimensão é a casa dos elementais, é a dimensão dos elementais. É lá que eles precisam ir para continuar o seu plano também de evolução de consciência, porque são consciência. Então, quando você recebe essa luz de cima, de dimensões superiores, chega em você, que é a terceira, e vai seguindo para baixo em direção aos teus pés, entra na Terra em direção à primeira dimensão, aquele núcleo de cristal, que muitos chamam de mandala, uma mandala de cristal. E passa pela segunda, que é a casa dos elementais. Então, converse com os teus elementais. Eles te ouvem porque eles são consciência. Eles não te respondem, mas eles são consciências e ouvem o que você comanda. Conversa com eles e agradeça todas as oportunidades que eles te trouxeram, porque através dos elementais nós temos as grandes oportunidades de passar pela transmutação do corpo, transmutar energias e também sentir problemas físicos, onde nós podemos quitar contas pendentes através da dor, do sofrimento, das doenças, por exemplo. Então eles também são teus auxiliares, são meus auxiliares. Então eu imagino essa luz chegando, penetrando no chakra superior,
passando por todos os chakras, passando lá pelo meu estômago, na região do plexo solar, saindo pelo chakra básico, entrando na Terra, na segunda dimensão, indo até a primeira dimensão. Mantendo essa mentalização, eu converso com os elementais, agradeço a ajuda que eles me deram, as oportunidades, mas de uma forma amorosa, não rancorosa, porque eles não são nossos inimigos. Eles não vieram por conta, nós os aprisionamos. Então vamos pedir desculpa para eles. Vamos pedir perdão por tê-los aprisionado por tanto tempo. É como botar um passarinho numa gaiola. Nós aprisionamos os elementais dentro de nós. Claro que foi involuntário. A gente nem sabia disso. Nós não queremos aprisionar os elementais, mas infelizmente existe a industrialização das coisas e nessa industrialização são acrescidos esses elementais e acabamos por ingeri-los e aprisionando-os. Então vamos pedir perdão a eles e dizer a eles gratidão pelo auxílio, pela oportunidade, gratidão por nos ter, inclusive, ajudado a evoluir como seres da terceira dimensão. Mas agora eu entendo que vocês estão ali presos dentro do meu plexo solar. Embora eu não tenha tido o desejo e a vontade de aprisioná-los, eu agora vos liberto. Amorosamente eu vos encaminho para a volta para a vossa casa, a segunda dimensão. Imaginando um vórtice de luz nesse pilar que desce do alto, com uma espiral descendente, porque ela desce. Imaginar essa espiral levando todos os elementais para dentro da Terra, na segunda dimensão. Fazer isso com amor, com gratidão. Desta forma, nós libertamos os elementais. Uma vez libertos, eles deixam de agir através das energias negativas provocadas pela presença desses elementos químicos nos nossos corpos, no meu corpo, no teu corpo, no físico. É certo que talvez nem todos conseguem liberar um grande número de elementais, mas pelo menos que consiga liberar uma parte. O bom seria fazer essa prática um tempo, de vez em quando fazer, né? Se não todo dia, fazer de vez em quando, para ir liberando. E na medida que nós praticamos, nós vamos criando uma empatia com a situação e conseguimos ir mais fundo no processo. E mesmo que não possamos liberar todos, porque alguns podem ter que ficar mais um tempo, se depende do plano de alma. Se a alma precisa passar por um problema físico, problema de dor, de sofrimento, de doença, e o elemental precisa estar ali para ser a causa, então existe um propósito maior e nós não podemos mudar esse propósito só pela vontade nossa. Obviamente que quando aprendemos as lições que aquela situação nos traz, então tudo depois é possível. Mas uma coisa é certa, grande parte dos problemas, dos sintomas, dos desconfortos e das próprias doenças que nós sentimos, nós podemos nos libertar. Estamos num tempo onde os karmas estão sendo suprimidos. Justamente por isso nós podemos agora fazer técnicas e nos libertar dos problemas. Esta é a última encarnação na condição de provas e expiações neste planeta Terra. Se isto não bastasse para entender muita coisa, podemos também ampliar o entendimento da questão
Ah, eu preciso passar pelo karma. Não. Só precisa compreender e aceitar e soltar. Claro que tem karmas e karmas, né? Nós não podemos colocar aqui todos na mesma régua, porque tem situações para cada caso. Tem causas para cada caso. E cada alma tem o seu plano encarnatório e precisa de lições, precisa de aprendizado, precisa curar também alguns traumas. Mas é muito alto o índice de possibilidades de cura. Porque quando a gente fala em medicamento, mas então o medicamento está cheio de elementais químicos. Sim, é verdade. Mas dentro daquele agrupamento de elementais, daquela embalagem, existe uma essência. A essência é a medicação, é o remédio de fato. A essência não tem elementais. A essência é feita geralmente de seiva, de produtos naturais tirados de plantas, de ervas. É certo também que tem as medicações que são sintéticas, químicas, aí já piora mais ainda. Mas as essências puras da natureza não precisaria dos elementais. E, na verdade, não entendemos até hoje por que são acrescentados os elementais numa seiva que vai curar, que podia ser pura e sem agregar nada químico. Mas aqui não vamos discutir os porquês da indústria. Sim, vamos discutir aqui e refletir, principalmente, sobre como fazer para ajudar esses elementais que são consciências e, ao mesmo tempo que nós ajudamos eles, nós ajudamos a nós mesmos. Porque um corpo desintoxicado é um corpo saudável. Por que às vezes tem pessoas que fazem uma dieta? Porque aquela matéria que é ingerida, seja alimento, seja qualquer outro produto, fornecia também elementos tóxicos, os elementais, e aí suprimindo um tempo aquela ingestão daquele produto, o corpo se desintoxica. E normalmente uma desintoxicação de qualquer coisa, ela tem que ser acompanhada da ingestão de muita água, porque a água limpa. Mas sempre fica uma parte no corpo, porque nós não demos o comando. Agora, se nós dermos o comando, aí sim, aí a coisa realmente muda. Porque estamos fazendo algo consciente, e aí é consciência para consciência, uma consciência humana para uma consciência mineral, elemental. Enfim, aqui nós usamos termos bem simplórios para que todos possam compreender. Por isso, geralmente não usamos muitos termos científicos para que as pessoas possam realmente compreender, independente do seu grau escolar, porque o trivial todo mundo entende. É tempo de limpeza. É tempo de limpeza na superfície, com aquelas consciências humanas que não servem ao bem. Já concluiu-se a limpeza das consciências extrafísicas malignas. É tempo de limpeza dos elementais. É tempo de limpeza dos nossos porões, nossos traumas, que são memórias, a nossa ancestralidade, como foi dito tantas vezes. É tempo também de limpeza real do planeta, que nós vamos começar agora, dentro de poucos anos, a limpeza do planeta. As águas, os rios, os mares, os lagos, as florestas, o ar.
tudo aquilo que é poluição. Aí nós temos as construções. Então as construções também têm elementais, porque tem alumínio, tem ferro, tem zinco. Quanto material existe? Quanto material da construção civil usa elementais na sua base? Sim. Se vocês lembram dos textos antigos colocados na minha página do Facebook, por volta de 2016, 2017, já se falava que vamos chegar a um ponto que termina o velho ciclo, a velha Terra, e nós vamos desmaterializar tudo aquilo que foi construído através de qualquer produto da Terra, da natureza, seja madeira, seja prego, seja ferro, seja alumínio, seja zinco, enfim, aço, qualquer coisa que tenha, porque todos eles têm os elementais agregados. Nós vamos desmaterializar e aqueles produtos, eles se transformam novamente, voltam a ser aquilo que era antes de ser retirados da natureza. Porque nós vamos ter a capacidade de desmaterializar e materializar. Então nós vamos materializar novamente as construções sem usar os elementos da natureza, os recursos naturais. Assim como vamos produzir alimentos, vamos produzir vestuário, tudo com a intenção. Então, o assunto de hoje não é nenhuma novidade. Ele apenas é um complemento, um apêndice daquilo que já foi dito aqui. Nós vamos, dentro de algum tempo, ter a capacidade consciencial de materializar e desmaterializar aquilo que nós queremos, inclusive o nosso corpo físico. Sem passar mais pela morte, como nós conhecemos, que a alma precisa se desmembrar, se desencarnar, na verdade, para ir para uma dimensão acima e fazer a autoavaliação. O quebra-cabeça está pronto, faltam algumas peças. Já dá para visualizar muita coisa. Eu diria que temos ainda mais 5 ou 6 anos para finalizar, talvez mais, talvez menos, mas não é muito tempo. E aí nós vamos fazer essa fase final, que aí sim termina lá por 2050, 2060. Ou nós acreditamos nisso, ou vamos ficar presos, como os elementais. Ficar preso porque ninguém liberta. A nossa consciência não liberta a si mesma. É uma pena, porque muitas almas poderiam já estar muitos passos adiante e ainda estão lá atrás. Pela teimosia de não querer fazer as mudanças. E as mudanças começam sempre pela compreensão, pela aceitação. Sem isso não há mudança, porque há uma resistência. E a resistência é a causa da maior parte das dores e sofrimento e desconforto que nós sentimos ainda hoje. Espero que esta matéria de hoje tenha trazido algumas orientações, como sempre, pois este é o objetivo de estar aqui com vocês. E agora eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.